Salve, salve, nobres poltronautas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Poltrona Análise, Poltrona Review, falando agora de um combo, né, Bracaco? Episódios Boa. 3 e 4 de Invasão Secreta. Como é que você está, meu querido amigo Bracaquito? Salve, salve, Mr. Joseph. Eu agora sou um Skull Caco, um Braca Skull Skull. Caco, Braca Skull. Exatamente. A gente foi dormir ontem, era 3 da manhã, acordamos agora às 5 para gravar Isso, essa review desse episódio. Tá escuro lá fora ainda, então tá. eu mandei meu clone Skrull aqui para gravar com você, porque olha, amigo, que episódio, hein? Que Que episódio. episódio, que episódio. Nós não gravamos a review do episódio 3 separado, por isso que a gente vai falar sobre o 3 e o 4 aqui. Ó, até a minha câmera já tá Estão querendo dizer que invadindo. tô invadindo, exatamente. Mas, nós não gravamos, né, a review do episódio 13, então a gente vai comentar um pouquinho sobre ele aqui, mas o foco hoje é o episódio 4, que é o que a gente Boa. acabou de assistir, a gente acabou de ver esse episódio. Então, realmente é assim, ó, quentinho, quentinho, né? Acabou de sair do forno para nós esse episódio nessa madrugada. Mas antes da gente falar sobre Invasão Secreta, eu queria convidar você, que é um inscrito não, que você ainda não é um inscrito do canal, a se inscrever, a deixar aqui o seu comentário, o seu like. Saiba que esta é a melhor maneira de você ajudar o Poltronaverso, é deixando aí a sua contribuição por meio de um comentário, de um like e de uma inscrição. E se você já é um inscrito, a mesma coisa, né? Deixe aí o seu comentário também, comentando o que você gostou, o que você achou desse episódio, se você já o assistiu. Bracaco, Boa. vamos lá. O clima de espionagem vem aumentando. Eu achei o terceiro episódio, para mim, o episódio com mais cara de espionagem de todos até agora, para mim foi o terceiro. E esse quarto episódio dá mais um passinho nessa questão aí da espionagem, mas ele traz um pouco de ação. É um episódio que começa lento, né, um pouco devagar ainda, não tem tanta coisa que acontece assim, mas ele termina num momento, assim, num ápice, né, você fica: "Caramba, Sim. cara, queremos um pouquinho mais, queremos saber um pouco mais". O que você achou do quarto episódio? Então, Zé, eh, vou começar dando uma, como posso dizer, uma contextualizada a partir do 3, Boa. porque eu comentei aqui em off com o Zé, o terceiro episódio ele é bom, assim, se levar em conta as séries da Marvel, só que eu achei ele o mais fraco, ele meio sem ritmo, assim, diferente desse quarto que ele, cara, ele é frenético, tanto que eu não sei se ele é mais curto, eu não vi ali o tempo dele, né, a metragem, mas, cara, passou muito rápido. A gente estava em Group Watch assistindo juntos, né? E quando terminou o episódio, a tela ficou preta e eu fiquei esperando. Falei, e agora? O que vai rolar? E daí começam os créditos. Porque, cara, passou muito rápido. Verdade. Porque ele, não só as cenas de ação, né, como o Zé falou, que elas estão muito presentes, mas também a questão dos diálogos. Cara, são diálogos inteligentes, não são expositivos, assim, aquele tipo de diálogo que para a cena e os caras começam a soltar informação. Blá, 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 blá. Não, eles estão conversando ali organicamente e você vai pegando as coisas no ar. Muito bom, Então, eu achei muito ele bom. muito mais compassado, assim, sabe? Ele muito mais. Ele sabia de onde ele ia sair e até onde ele ia chegar, diferente do 3 que eu achei meio perdido, assim. É bem aquele típico episódio de meio de temporada, sabe? Ó, a gente precisa contar isso, só que não tem um ritmo certo, sabe? Sim, Então, para mim, essa foi a principal diferença entre os dois. boa. E esse quarto episódio a gente já começa a ver o plano do Gravik ganhando força, né, tomando forma e começando a ser realmente uma ameaça. A gente já começa a ver aí realmente o quanto que o Gravik está disposto, né, a fazer qualquer coisa para não apenas manter a sua raça aqui na Terra, mas ser a raça dominante, né? O que ele quer é Sim. realmente fazer com que essa raça seja dominante. E a gente já falou, eu acho que não lembro se foi na review do segundo ou do primeiro episódio, acho que foi do segundo,
Mas eu comentei o quanto que o Gravik me lembra o vilão do Pantera Negra, do primeiro filme do Pantera Negra, o Killmonger. Sim, E eu continuo achando isso, e acho, inclusive nesse quarto episódio, isso ressalta ainda mais. Isso mostra realmente assim que é um vilão muito próximo do que o vilão do o Killmonger, né? Faria sim, assim, não tem pudor nenhum, não tem sangue frio, né? Se precisar matar, mata, se precisar, porque ele tá convicto aí com as suas motivações, né? exatamente. Agora, Bracaco, o que a gente tá começando a ver aqui, diferente do Killmonger, né? Tá um olhar diferente aqui. O Gravik, ele começa já no terceiro episódio, a gente vê que ele tem noção de que sozinho ele não vai. Sozinho não, né? Só da forma como ele é, eles não vão conseguir enfrentar e executar esse plano. Então, a gente tem aí o retorno da Extremis, que é uma tecnologia lá do Homem de Ferro 3, que Uhum, agora aparece de novo, né? Tem aí um revisited nessa série. exatamente. Foi esquecido na Marvel, assim, desde então, ninguém falava sobre Extremis, né? Pouquíssimas vezes, assim, acho que na verdade nem teve nenhuma referência mais sobre isso. E aí, agora Invasão Secreta traz este elemento de novo pro MCU de uma forma, na minha visão, muito mais interessante do que o que aparece lá no Homem de Ferro 3, né? Sim. Aqui o Gravik começa a se formar como um super Skrull, que tem inclusive Uhum, nas HQs, né? O Super Skrull. Aqui exatamente. a diferença é que esse Super Skrull, ele luta com o governo, ele luta com as pessoas lá na HQ, ele é contra os heróis, né? O que vai me Exato. levando cada vez mais para cá a entender que nós teremos alguma participação de algum herói. Não tem como não ter um herói que vai aparecer nesse filme, nessa série, porque o Gravik já mostrou aí que ele tá usando combinações dos poderes do Extreme. E agora, nesse quarto episódio, a gente tem mais um poder que ele apresenta aí vindo, inclusive já aparece, né, no segundo episódio, no segundo ou terceiro episódio, de quem ele tá buscando esses poderes, né? Então ele acaba sendo um combo. E olha que engraçado, se a gente relembrar as HQs, o Super Skrull, ele também faz a mesma coisa. Ele também é uma mistura do Quarteto Fantástico. Então ele pode Exatamente. usar os poderes, né, do Coisa, pode usar os poderes do, do Tocha Humana, da Mulher Invisível, Do Senhor do Senhor Fantástico. Fantástico. Aqui eles não existem ainda no MCU, então a Marvel fez uma adaptação, mas mesmo assim a lógica, né, por trás é a mesma. Ele é uma mistura de poderes. Então a gente pode ver hoje Sim. Extremes, a gente viu mais um hoje, né, sendo utilizado. Então, enfim, isso só me leva a crer aí que a única forma de resolver poder com poder é trazendo um super-herói aí pra parada. O que você acha Mas você disso, acha Braca? que essa série ela vai ser fechada nela mesmo, Zé? Porque, assim, o que eu tava esperando é que ela ia abrir as portas para invasão secreta no universo Marvel. Que, tipo, ela não ia terminar. Ele entende? Ela não ia terminar fechadinha. Mas o Gravik, que é o vilão da série, ele precisa fechar, né? O arco Você dele acha que, precisa ser fechado. Eu acho que sim. você acha que ele Eu acho que morre vai. até o final? Eu acho que sim. Não sei se morre, mas há uma conclusão ou uma intenção de ou parecer que concluiu a história dele. Mas precisa fechar esse ciclo. A invasão Entendi. secreta, eu concordo contigo. Eu acho que ela não encerra agora. Talvez o Uhum, Gravik, vamos lá, vamos pensar o seguinte: o Gravik morre, ou o Gravik é preso, né? É uhum, difícil o vilão da Marvel morrer, né? Recentemente. Então sim, ele acaba sendo preso, de alguma maneira param com ele, né? Mas começa a ser algo impossível de controlar. A invasão secreta continua, sim. não Então, mais na porque, figura do Gravik. pois é, porque sabe o que eu tava pensando? Na questão das rimas, né, de temas. Por exemplo, no Pantera Negra tem toda essa questão das nações, né? Tanto que é um debate entre a Shuri e o Namor, Uhum, essa questão das nações. No Falcão e Soldado Invernal também tinha os apátridas. uhum. Se você lembrar, eu acho que
a questão de Valhalla, né, da terra lá do Thor, né, Midgard, agora tá na Uhum. Terra, né, Valhalla Sim, é o reino sim, espiritual. Eu digo a questão sim. o É, reino deles lá agora tá na Terra. Então, eles estão muito ligando essa questão das fronteiras, a Terra está comportando refugiados do universo inteiro. E aí tem uma questão também do novo a Terra tá filme. se tornando uma rodoviária, né, Isso, exatamente, a do rodoviária do universo. universo. A rodoviária do universo. E se você pensar na questão do Admirável Mundo Novo, né, o novo filme do Capitão América, não sei, eu acho que tá levando para isso, sabe? Por isso que eu Sim. acho que o Gravik, como Super Screw, ele talvez vai ser preso, vão jogar eles naquelas super prisões que a Marvel tem, né? A balsa e tudo mais, mas não acredito que ele vá ser morto. E aí tem a questão também, né? Não sei, o pessoal que manja mais de quadrinhos e tudo mais pode me falar melhor, mas na Guerra Secreta, se eu não me engano, tem uma mão do Dr. Doom, né? Na versão dos quadrinhos. Sim, E vai sim. ser a finalização dessa fase da Marvel, do multiverso, vai ser no Guerra Secreta. Não sei, né? Às vezes Exatamente. pode mudar, como eles mudaram várias vezes o nome, né, de Ultimato, que era parte um, parte 2, depois virou Guerra Infinita e Ultimato. Enfim, pode ser que Aham. mudem. Mas eu acho que os Skrulls, até o próprio Gravik, vão ter um papel mais importante futuramente. Talvez se juntando com os Apátridas, eu não sei, cara. Eu penso que são muitos vilões com temas parecidos. Não acredito que seja só coincidência. Sim, não, Esse, concordo. esse é um tema recorrente, né, nessa fase da Marvel. Tem essa discussão tem sido, como você disse, recorrente, né? Apareceu em vários outros momentos aí. Mas eu concordo contigo. Como eu falei, isso não vai acabar. A invasão secreta em si não acaba, né? Não vai se resolver agora. Mas é só o arco do vilão. Eu acho que de alguma maneira eles vão encerrar esse ciclo. Ele pode voltar depois, ou pode deixar aquele cliffhanger, né? Pra gente ver Isso, como é que. Até porque a Marvel ela precisa deixar isso solto pra chamar atenção lá na frente, né? A, sim, o grande. O que a Marvel sempre fez ao longo do MCU todo foi deixar aquela pista para dizer como que isso daqui se conecta com tal coisa lá na frente. Então ela não vai encerrar esse ciclo todo. Mas se você pegar os Apátridas, por exemplo, o vilão, enfim, em si da história, mesmo que, né, da forma como tem acontecido, encerra aquele ciclo. Mas os Apátridas não necessariamente deixaram de sim. existir, né? Então acho que é a mesma lógica que a gente vai acompanhar com a invasão Ah, secreta. entendi. A ameaça menor ali, aquele núcleo se encerra, mas o grande plano por trás continua, né? Continua, exatamente. Agora, você falou de rimas, eu queria destacar um outro ponto, não só deste episódio, mas da série como um todo. Você vê, cara, que essa série é uma série bem mais madura, né? É para um público não tão infantil, então tem zero piadas. Esse episódio, inclusive, 4, não tem nada de piada, né? Sim. Não é um episódio engraçado. O primeiro, ele até tinha, né, aquela brincadeirinha entre o Fury e o, O e o Talos. Talos, né? A interação dos dois é sempre, né, aquele humor É, ácido, né, os dois se provocando, né, bad cop, good cop. exatamente. E nesse quarto episódio a gente até tem menos disso, e há uma razão também, né? Do porquê isso não é tão assim. Mas assim, cara, eu gosto bastante dos elementos visuais, dos elementos que compõem as cenas, para mostrar que não é só uma história que está sendo contada, tem um esmero ali, né? Tem um cuidado da produção ali em fazer uma parada massa. Por exemplo, uma cena específica em que aparecem máscaras no fundo. Então você tem um elemento, né? Dividindo a tela com máscaras no fundo. Então você vê o quanto que aquilo tem uma simbologia, aquelas máscaras, né? Exatamente sobre o que a história tá falando. A gente comentou também sobre a polêmica da abertura da Isso. série, que ainda gerou aí, né? Tá gerando, na verdade, algumas várias discussões sobre inteligência artificial, ter criado, né, a abertura. Não foi a inteligência artificial que criou 100% daquilo, né? Tem muita, Sim. muita gente trabalhando para chegar naquele resultado final, mas a ilustração em si foi por inteligência artificial. E a gente até comentou,
há uma razão muito clara do porquê aquela abertura foi utilizada inteligência artificial. Porque no mundo real, no nosso mundo, na nossa Terra, a gente está passando nesse momento por uma discussão sobre quem cria o quê, né? Se a inteligência artificial vai assumir questões criativas dos seres humanos, será que ela tem condições de fazer exatamente o que os humanos até então tinham como única característica que nos diferenciavam dos outros animais, que era a criatividade, agora a Sim, inteligência artificial já consegue fazer isso. Esse debate, de alguma maneira, transcende aí na série, né, leva para a série essa discussão com os Skrulls versus os humanos, quem é humano, quem que é Skrull, quem tá fazendo o que agora. Então, há uma intenção, tudo está ali, não é de graça, né, não tá solto. Então esses elementos eu gosto muito, muito mesmo. Então, um destaque positivo para a série nesse sentido. E exatamente, Zé. isso aí. Pode falar. Não, você pode comentar. Não, eu falar exatamente, Zé. Cara, uma coisa que tem que elogiar é o que você falando da qualidade de produção, é que tem muita inserção de flashback nessa Sim, série. E, cara, a qualidade das maquiagens, do CGI, tá absurdo, cara. Parece filme. isso. É, cara, cada episódio que tá passando parece que tá ficando melhor, né? Eles estão colocando mais dinheiro então fica claro que é uma produção ali que teve uma qualidade visual, um esmero bem maior que algumas outras séries da Marvel. Isso que eu ia E comentar, né, sobre os efeitos, a maquiagem, a produção, sim, estão gastando, estão gastando. então, Eu não sei se tá tendo eu, retorno, cara. Me parece que a série pois é. não tá dando aquele boom, aquele murmurinho esperado, né? Mas Mas, eu acho que é o efeito Disney. O pessoal né, anda com o pé atrás com a Disney por causa das com últimas tudo, né? produções. Ontem a gente fez o livecast, aí a gente fez a tier list dos filmes desse ano, né, do primeiro semestre. E, cara, os maiores flops desse ano estão no colo da Disney. Ano Aham. passado, então, nem se fala. Eu acho que isso acabou deixando o público meio desgastado, meio receoso com as produções deles. Exato. Principalmente aquilo que já vai direto para o Disney Plus, né? Sim. Então, é uma pena, porque teve no meio de toda essa enxurrada de fezes humanas, teve o Endor, da série do Star Wars, que acabou passando apagado, sendo uma das melhores coisas de Star Wars, e agora o Invasão Secreta, que também é um produto de destaque da Marvel aí, top tier, né, na prateleira da Marvel, e tá passando meio em silêncio, aí, meio sem burburinho, por causa disso, dessa resistência que o pessoal criou às Pois é. produções do MCU. Pois é, cara. E, enfim, tá chegando mais uma série da Marvel, de Star Wars, né? A Ahsoka aí, que chega em agosto, né? Sim, E assim, produção impecável, pelo menos no trailer. A gente imagina, o trailer tá absurdo, tá tá melhor que os absurdo, filmes, cara. melhor que os filmes, exatamente. E é uma pena, porque realmente fica apagado, né? Quem tem boa intenção aqui neste mundo da Disney está sofrendo bastante. Para Caco, Exato. sua nota para este terceiro e quarto episódio, esses dois Cara, episódios que a gente fez aqui boa, um breve Joseph, comentário boa. sobre eles. Cara, pro episódio 3 eu dou 3,5 bananas. Pra, Mais fraquinho para você. pra esse foi 4,2, cara. Já Olha só, subiu absurdamente, assim. E olha. você, Zé, quantas bananas você dá para episódio 3 e episódio 4? Episódio 3 eu vou deixar 4 bananas, porque para mim teve um clima de espionagem digno desta série. Gostei bastante da maneira como o episódio foi construído, a tensão foi sendo revelada. E eu deixarei este episódio com 4,2, tá? Boa. Este episódio vira um 4,2 aqui. Zé, antes de nos despedirmos, tenho uma dúvida. Diga. Em que momento você acha que James Rhodes foi substituído por um Skrull? Será que nos outros filmes dos Vingadores ele já era um Skrull? Ou foi nesse meio tempo entre os filmes e a série? Uma boa pergunta. Eu acredito que faz pouco tempo, recente. O Rhodes que a gente viu em todos os filmes era o próprio Rhodes mesmo. A gente ainda não viu o Rhodes
como um Skrull em nenhuma outra produção. Essa é a primeira vez. Então, Hein, eu tenho uma teoria, que eu acho que no Soldado Invernal e o Falcão e o Soldado Invernal já era Skrull. já era Porque Skrull. ele já estava no governo, lembra? Ele Sim, já ele já tinha estava. um cargo de prestígio. Pode ser, é Tanto que, verdade. Pode ser. Não me lembrava disso. é, É tanta tanto que ele, coisa, né, que acontece no MCU que às vezes a gente sim. esquece. Mas é isso, Zé. Foi um Boa, prazer estar aqui com você, acordando sempre. às 4:30 da manhã. Comi banana com café desde que acordei para estar aqui minimamente a postos. E é isso, pessoal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o nosso vídeo. Vamos Isso. criar a comunidade mais interativa do multiverso. Isso mesmo, meus amigos. Ó. Tem uma referência aí. Muito bem, Bracaco. Obrigado pela sua participação e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.